Nosso querido Pai, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia e por estarmos na tua santa casa. Obrigado, Senhor, pela chuva que cai, pelo alimento que nos dá, pelo ar que respiramos, mas em especial, Senhor, pela salvação que o Senhor oferece a cada um de nós. Pedimos também humildemente que o Senhor seja com os enfermos, com os necessitados, com aqueles que estão tristes, aqueles que estão desanimados. Que o Senhor possa abraçá-los, que eles possam tornar-se mais animados e cada dia mais chegar mais perto de Ti. Ajuda cada um de nós que aqui estamos, que possamos, tudo que possamos fazer, possa ser para a Tua honra e para a Tua glória. Fica conosco agora nesse culto sagrado, em nome de Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Amém. Boa noite. Sempre tem a primeira vez, né? E essa é a minha primeira vez. Antes de nós abrirmos a palavra de Deus, eu gostaria de fazer uma oração. Vamos orar? Pai querido que habita nos mais altos céus, nesse momento vamos abrir a sua palavra. Tudo que possamos aprender aqui, Senhor, seja para seus méritos e honras, e não para nossos, porque somos pecadores e nada merecemos. Tudo que pedimos, Senhor, é em mérito e honra do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. O tema de hoje, do sermão de hoje, é a mensagem Força Viva. Que mensagem é esta? Essa mensagem está nas últimas palavras de Jesus aos discípulos. E essa mensagem, essas palavras de Jesus, está em Mateus 28, o versículo 19 e o versículo 20. Mateus 28, 19 e 20. Os irmãos conhecem, é um texto bem conhecido. Mas vamos ler para a gente começar o raciocínio. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O que Jesus quis falar com essas palavras que ele disse aos discípulos? Será que ele estava se dirigindo com essas palavras naquele momento aos discípulos? Porque a partir daquele momento eles iam ter que pregar o Evangelho. Será que Jesus estava falando para eles naquele momento? Irmãos, as palavras de Jesus foram para os discípulos naquele tempo, mas elas têm que ser usadas. Eu acho que o tempo mais para ser usado é nos dias de hoje. Por quê? Porque os nossos dias são os dias finais. E Jesus disse essas palavras nos dirigindo hoje. Quando Jesus disse essas palavras, ele queria passar isso para os discípulos e ele deu uma ordem, que ensinassem as pessoas e batizassem-as. E elas também prosseguissem com esse trabalho, com essa mensagem. Ele estava dando essa missão aos discípulos para que eles cumprissem essa missão. E as pessoas que aceitassem também cumprissem essa missão. Uma frase que eu gosto muito, que eu tirei de um livro da Ellen White, diz assim: o Senhor determinou que a proclamação dessa mensagem fosse a maior e a mais importante da humanidade. Então, se a gente parar para refletir, o que Jesus falou ali tinha que ser uma das coisas mais importantes que a gente tinha que ter em nossa fé. No acampamento de sábado, o irmão fez uma pergunta: o porquê somos adventistas? Qual é o porquê de sermos adventistas? Esperamos a volta de Jesus, certo? Mas Jesus, em Mateus 24:14, o que ele fala lá? Ele fala que temos que pregar o Evangelho a todas as nações e então virá o fim. Então, a partir do momento que a nossa fé, nós sabemos que Jesus vai voltar, vai buscar os seus filhos, nós temos que saber que para que isso aconteça, para que isso seja cumprido, temos que pregar o Evangelho às pessoas. E eu acho que muitas vezes
a gente se sente meio envergonhado, meio assim, tipo, como é que eu vou falar? Eu tenho vergonha, eu não sirvo para isso. Mas é uma coisa que está na nossa fé. Se a gente tem fé em Jesus, a gente tem a fé que Ele vai voltar um dia, nós temos isso dentro da gente. A gente tem que saber como usar, porque os dons vêm de Deus. Sabemos que os dons vêm de Deus. E os irmãos sabem, ou alguns que não sabem, eu venho de uma família que é testemunho de Jeová. E desde pequeno eu já trabalhei com isso. Desde os meus 6, 7 anos eu acompanhava meu pai, de casa em casa, batendo de porta em porta. E a primeira vez que eu falei, que ele falou para mim falar, treinei a semana inteira, um texto. Eu treinei um texto a semana inteira para chegar numa casa. Eu falei para ele que eu não ia mais, que eu tinha vergonha e tinha medo. Eu tinha 10 anos e ele estava do meu lado. E quando eu bati, veio um senhor. E esse senhor recebeu, aceitou, passei a mensagem para ele, só que quando eu terminei, ele me retrucou com uma pergunta. Como que você sabe isso? Como é que o que você está falando é verdade? E eu com 10 anos, eu ia responder o quê? Já comecei a tremer, já olhava para o meu pai, daí meu pai teve que contornar a situação, mas desde pequeno meu pai me ensinou que a pregação do Evangelho é a chave para a salvação. Sabemos que temos que cumprir as leis de Deus, sabemos que temos que fazer toda a vontade de Deus, mas o Evangelho tem que estar no nosso coração. Em Romanos 1, versículo 16 e 17, é um texto que eu gostei bastante que Paulo falou, e ele diz assim, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então Paulo diz que o Evangelho é a justiça de Deus. A nossa fé tem que estar junto com o Evangelho. Eu escolhi esse tema porque eu gosto da missão. Eu gosto de estar envolvido, de estar pregando o Evangelho. E gosto de passar isso para as pessoas. Quando eu me tornei adventista, antes de me tornar, que eu voltei para a igreja no ano passado, eu me toquei. Eu já vinha orando a Deus, eu vinha pedindo para que Ele me mostrasse o caminho que eu tinha que seguir. E o dia que eu voltei da igreja, por um acaso, era a abertura do Geração 148 na igreja. E era o pastor que estava pregando, o pastor Samuel Camilo. E o foco que ele falou foi da pregação, foi do Evangelho. E ali me tocou, porque eu sempre tive isso no meu coração. Desde pequeno eu sabia que isso era importante. Como adventistas do sétimo dia, nós temos, acho que a mais importante, acho que temos o fardo mais pesado de cumprir, que é levar o Evangelho às pessoas. O Evangelho, ele tem que ser apresentado como uma força viva, não como uma coisa normal, alguma coisa que a gente vai falar. Eu estava comentando aqui, no grupo que a gente fez os pedidos, estava comentando sobre um colega de trabalho meu, que infelizmente ontem a mulher dele veio a falecer, a esposa dele veio a falecer, e 2 semanas passadas que ele foi na empresa, eu conversei com ele, ele tinha me falado sobre a doença da esposa, que o diagnóstico tinha saído, era câncer, só que ia fazer o tratamento e ia melhorar. Os médicos falaram que era uma coisa que pelo tratamento ia melhorar. E passou essas 2 semanas, ele, nesse dia que eu conversei com ele me comentou que precisava se chegar mais a Deus, precisava orar mais, e eu acabei conversando com ele, falando que eu era adventista, falei sobre Deus, falei sobre a morte, sobre tudo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. E hoje de manhã eu soube a notícia, e um outro colega, que é colega dele também, foi na empresa. Eu perguntei para ele como é que ele estava, ele falou, ele está arrasado, deixou uma filha de 12 anos, e
Daí eu perguntei para ele, né, como é que tá? Ele falou, um pastor vai lá hoje, o pastor vai fazer um sermão lá. Eu falei, que bom. Então, daí ele chegou e falou assim para mim, acho que ele se tornou adventista. Se tornou adventista. Falou, um pastor da igreja adventista. Semana passada teve uma reunião, ele falou que não ia mais trabalhar no sábado, essas coisas. E daí um adventista que foi lá. Eu falei, mas você tem certeza que é adventista? Porque ele falou que ia na assembleia, ia numa igreja dessas aí. Eu tinha até comentado com ele, falou que gostava de. Ele falou, não, é adventista mesmo. Ele vai agora ele está indo numa igreja adventista. Então, irmãos, para você ver que pequenas oportunidades, às vezes a gente espera a oportunidade. Mas a Ellen White diz que temos que criar a oportunidade. Que qualquer momento é uma oportunidade. A gente sabe, a gente conhece várias pessoas, às vezes no nosso trabalho, a gente só cumprimenta, oi, boa tarde. Será que essa pessoa sabe do amor de Deus? Será que essa pessoa sabe que Jesus morreu por todos nós? As oportunidades, elas não precisam a gente fazer um sermão para a pessoa, converter a pessoa no momento. Uma pequena palavra, um pequeno gesto que a gente faça para aquela pessoa e deixe, com certeza Deus vai tocar o coração dela e vai agir na vida daquela pessoa. Como povo de Deus, temos que nos humilhar grandemente e pedir para Deus que Ele age em nossos corações, que Ele coloque isso nos nossos corações. Sabemos qual é a mensagem. Esse ano a gente vem trabalhando, a gente trabalhou muito com a geração, com os jovens. Eu espero que esse ano a igreja participe, a gente já fez um trabalho sensacional. O projeto Caleb é uma coisa que a gente pode ver que é de Deus. É que nem o pastor fala, não é uma coisa rápida, não é uma coisa instantânea. Mas Deus vai trabalhar na vida daquelas pessoas que vieram aqui. Um momento eles vão se lembrar. E esse momento que vai valer a pena. Eu li o livro Evangelismo da Ellen White e ela disse, eu achei interessante que a Ellen White dá muitas dicas para a gente, dá muitas coisas favoráveis para o cristão, mas às vezes ela puxa a orelha. E ela fala assim, se cada adventista fizesse a sua parte, não precisava se esforçar muito, fizesse a sua parte na parte de evangelização, hoje os cristãos seriam muito maior do que são hoje. Tem um número que eu achei interessante, que em 1984, não estamos muito longe, estamos aqui há 31 anos, 1984, a igreja tinha 4 milhões de adventistas. 4 milhões. Quase nada do tamanho do mundo, né? Hoje, a igreja adventista, em 30 anos, se a gente for calcular 30 anos, a igreja tem mais de quase 18 milhões de membros, com 71 mil igrejas, 65 mil grupos, em mais de 209 países, dos 232 países que são considerados conhecidos pela ONU. Como eu disse, irmãos, as palavras de Jesus, elas se referem a nós que estamos vivendo nos últimos dias. Como eu estava comentando com a irmã Vani, como está visível, como está claro as coisas acontecerem com mais frequência, como o câncer. Parece que virou uma epidemia, parece que todo tipo de doença, parece que isso acontece agora normalmente. Muitas pessoas, elas não entendem o porquê disso. Mas a gente que conhece, a gente que sabe que aos fins dos tempos é o limite que Jesus nos deu, a gente sabe qual que é o motivo. É que nem eu digo, as coisas ruins, elas estão ali. Sempre vão estar ali. Não tem como a gente evitar. Por causa do pecado. Mas o que a gente pode passar para essas pessoas? O amor de Jesus. Eu acho que não tem uma coisa melhor, não tem um consolo melhor de ser passado uma pessoa, o amor de Jesus, o que Ele passou lá por nós todos. Devemos sentir agora a responsabilidade de trabalhar, mas não por um pouco. A gente tem que trabalhar arduamente, porque Jesus virá quando o Evangelho for pregado. Eu achei alguns pontos que
que eu acho que dá para a gente dizer que a gente pode se espelhar em Jesus. A gente pode seguir a Jesus. E o primeiro ponto era, Jesus era amigo dos pecadores e o amava, vendo cada um como um candidato ao céu. Então ele não julgava a pessoa pela aparência, ele não julgava pelo que ela era, pelo que ela não era. Toda pessoa que ele via um candidato ao céu. E é assim que temos que ser também. Ele agia com tato o preconceito. Como agia com tato o preconceito? Se hoje senta uma pessoa aqui que tem uma doença, ou é uma pessoa, digamos assim, homossexual, alguma coisa assim, é bem difícil um de nós se humilhar mesmo e vir aqui dar um abraço para essa pessoa, cumprimentar essa pessoa. Jesus não via diferença entre as pessoas. Sabemos o que é certo, o que é errado. Mas não precisamos tratar as pessoas com indiferença. Elas são seres humanos. Elas também têm a oportunidade de se arrepender e corrigir os seus erros. Terceiro ponto, procurava sempre salvar e não condenar. Então entramos nos outros três. Sempre salvando e nunca condenando. Mas aquela pessoa faz errado, aquela pessoa faz certo. Não. Vamos passar o que é o certo. O ruim acontece e isso é inevitável. Falava com amor e entusiasmo, dando à verdade um enfoque positivo. Sempre que formos passar a mensagem de Deus, eu acho que a gente tem que passar não de uma forma que a gente, eu não sei, eu não tenho estudo, eu não sei falar. Mas o que a gente realmente sente, o que a nossa fé realmente planteia no nosso coração. Que muitas vezes, como eu disse, uma pequena palavra, não precisa explicar tudo a Bíblia para a pessoa, uma pequena palavra vai fazer que um dia aquela pessoa se lembre disso e toque o coração dela. Ele cria nas pessoas e naquilo que ensinava. Como que a gente vai passar uma coisa para uma pessoa se a gente não crê naquilo? Se a gente não aceita aquilo para a gente primeiro? Então temos que pedir a Deus para que Ele possa pôr no nosso coração tudo aquilo que a gente almeja, tudo aquilo que a gente deseja para passar para as pessoas. Ele sempre tinha palavras de elogio e de esperança. Muitas vezes não precisa ser uma palavra da Bíblia que mude uma pessoa, mas um gesto, um elogio, um apoio moral. A pessoa possa não ver alguma coisa ali relacionada à Bíblia, relacionada ao cristianismo, mas uma coisa diferente, que um momento ela vai vir te perguntar, por que você me tratou assim? Daí é o momento de você falar, eu sou um cristão. Contrastava a salvação com a perdição. Então não precisamos chegar para a pessoa, isso é errado, isso é certo, isso é errado, isso é errado, isso é errado. Chegar para as pessoas e falar, Deus deixou isso. Muitas vezes eu sou questionado, como eu trabalho com muitas pessoas, sou questionado sobre o sábado, sobre o alimento, sobre várias coisas. Eu falo assim, eu não entro em conflito com ninguém, porque eu acho que vira uma bola de neve e acaba vendo uma discórdia e as pessoas ainda acabam se chateando. Eu falo assim, é minha fé. Se você quiser saber minha fé, eu te explico. Mas é a minha fé. Eu tenho fé nisso, por isso que eu não faço. Se você quiser, eu vou te explicar. Mas é a minha fé, então eu gostaria que você respeitasse. Via nas pessoas não o que eram, mas sim aquilo que poderiam ser através do seu amor. Então Jesus mesmo esperava que as pessoas aceitassem Ele e aceitassem o seu amor, porque Ele estava dando o amor dele. E o amor de Jesus é de graça, não tem preço. E o último, Jesus misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem, ministrava as necessidades, granjeava a confiança e ordenava, segue-me. Então, irmãos, temos que seguir a Jesus. Temos que ser semelhantes a Ele aqui na terra. Porque o que Ele deixou para aqueles discípulos nas últimas palavras é uma coisa que eu acho que todos deviam ter no coração.
Não porque eu acho que isso tem que ser uma coisa, mas é uma obrigação nossa. É como se fosse em nossos trabalhos. Todos temos profissões. Temos que cumprir com nossas profissões, com nossos afazeres. Para quê? Para que a empresa tenha resultado e nós tenhamos nosso resultado, que é o nosso salário. E com a missão de Deus não é diferente. Se trabalharmos, vamos ter resultado para Deus. E vamos ter o nosso resultado, que é a vida eterna. Eu gosto muito de Paulo, que Paulo eu acho que foi que mais trabalhou, assim, acho que em caminhar mesmo, em sair andando. Eu acho que ele foi o que mais andou mesmo e pregou o evangelho. E se a gente parar para pensar, Paulo não era muito daqueles bons, né? Paulo perseguiu os cristãos e depois pregava o amor de Jesus. Então, irmãos, que possamos ter o amor de Jesus sempre nos nossos corações e ter a mensagem, porque é uma força viva, e possamos passar isso sempre às pessoas. Pai querido que habita nos mais altos céus, chegamos nesse momento, Senhor, para que o Senhor nos use, para que o Senhor coloque em cada coração a sua missão, que sejamos Jesus aqui na terra, levando o Evangelho, Senhor, que Jesus começou e que temos que levar para a sua vinda e a sua glória. Sabemos que somos pecadores e nada merecemos, Senhor, mas sabemos que tem muitas pessoas que ainda necessitam do amor de Jesus. E sabemos que a nossa missão é levar a essas pessoas o amor, para que possam estar com o Senhor no paraíso. Senhor, tudo que pedimos não é em nosso mérito e nem em honra, mas sim a seu Filho Jesus Cristo, que deu a vida a cada um de nós. Amém.